Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre fail-safe. Fail-safe, numa tradução direta, seria algo como segurança contra falhas. Basicamente, são dispositivos implementados via software ou hardware que têm o objetivo de prevenir certas falhas técnicas ou de hardware no nosso veículo, evitando a perda ou o acidente. Tá? Os fail-safe mais comuns são de bateria, fail-safe de rádio e o fail-safe de GCS. A APM também implementa fail-safe de GPS, tá? Mas eu não vou falar sobre o fail-safe de GPS nesse momento. O objetivo desse vídeo é focar sobre o fail-safe de rádio, ok? Então, vamos lá. O fail-safe de bateria funciona através da monitoração da voltagem da bateria. Imagine que você esteja voando com seu drone e você passe um pouco dos limites, mesmo tendo recebido o sinal de que a bateria está descarregada, você decida permanecer com seu drone no ar. Ao chegar na voltagem crítica, que é a voltagem que você estipula aqui, a placa controladora acionará o dispositivo de fail-safe e executará uma das ações que você deixar previamente configurada. Ou seja, ele pode pousar ou retornar para o local de partida. Tá? Isso quando você configura isso previamente. Naturalmente, se você não configurar nada, nada vai acontecer. Tá? Bom, mas não se limita a isso. Como eu falei para vocês, o meu foco agora no momento é falar sobre o fail-safe de rádio. Tá? E o fail-safe de rádio, ele entra em ação nas seguintes circunstâncias. A primeira delas é, imagine que você esteja voando com seu drone e você se distancie além do range de alcance do rádio. Então o drone vai ficar perdido no ar, sem nenhuma, sem receber comandos do rádio que está na sua mão. Então ele vai ficar, imagina que o seu último comando tenha sido colocar o drone para ir para frente. Se ele não tiver o fail-safe de rádio, ele vai ir para frente indefinidamente, até que a bateria se esgote ou ele venha colidir com algum obstáculo mais à frente. Tá? Então, o fail-safe de rádio ele previne esse tipo de situação, além de interferência. Imagine que você esteja pilotando seu drone e, eventualmente, algum nível de interferência impeça a comunicação do seu rádio com o receptor do drone. Então, a placa controladora ela tem como monitorar isso, este tipo de evento, e disparar os mecanismos internos do fail-safe de rádio. Tá? As opções são Disable, que é desativada a função, Enable Always RTL, ou seja, volta sempre para o local de decolagem do drone. Enable Continue with Mission in Auto Mode, ou seja, imagine que você tenha configurado o mission, através do Mission Planner o seu drone para executar uma missão. E no meio da missão ele se distanciou muito do rádio e perdeu a comunicação com o rádio. Caso você selecione esta opção, o seu drone continuará executando a missão e até que chegue o momento dele retornar para casa, tá? Independente se ele tem comunicação com o rádio ou não. E tem essa última opção que é Enable Always Land, ou seja, imagine que você esteja sobrevoando um lago e no meio do voo o seu drone perca a comunicação com o seu rádio, ele vai descer dentro do lago, ele vai pousar dentro do lago. Imagine que você esteja sobrevoando uma floresta, ou uma mata, alguma coisa do tipo. E ali no meio ele perca a comunicação com o seu rádio, ele vai pousar o seu drone em qualquer lugar, ok? Então essa é a última opção que eu recomendo, eu prefiro essa aqui, sem dúvida. Tá? Nunca desabilitado, esse fail-safe de rádio é muito importante. Imagina que você esteja numa situação de interferência e o drone perca a comunicação com o seu rádio. Então ele vai tentar voltar para casa. Tá? Do momento em que ele restabelece a comunicação com o seu rádio, você assume novamente o comando do drone, porém ele não volta para o modo de voo no qual ele se encontrava antes de entrar em RTL. Tá? Você mesmo é que tem que induzi-lo a voltar para o modo de voo, assumindo o controle. Tá? E tem o fail-safe de GCS. O que é isso? Basicamente o fail-safe de GCS ele funciona basicamente da mesma maneira que o fail-safe de rádio.
tá? Pois trata-se de um rádio de telemetria. Quando você tem a estação base, né, a ground station, esse fail-safe aqui ele entra em ação, a controladora executa esse fail-safe quando o drone perde a comunicação com a ground station. Tá? Então a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o fail-safe de rádio. Tá? Então o que acontece? Como é que a controladora, como é que a placa APM ou a PixieRock descobre que houve uma perda de comunicação com o rádio? Na verdade, a placa controladora fica monitorando o canal número 3 do seu receptor. E ela monitora essa frequência de pulsos PWM. Tá? Então, por padrão, ele vem configurado esse valor aqui, 975. Se por acaso o PWM no canal 3 do receptor baixar abaixo desse nível aqui, ele executa a ação que você determinar aqui nessa caixa. Tá? Então, ele vai monitorar todo o tempo o receptor, a porta do throttle, que é o canal número 3 do receptor em geral. Tá? E se por acaso o PWM cair abaixo de 975, ele executa a ação que você determinar. Bom, o pré-requisito para isso funcionar é que o receptor tenha este suporte, pois nem todos os receptores suportam o fail-safe de throttle, o throttle fail-safe. Tá? Então, por exemplo, os receptores FlySky, eu não sei se todos, mas todos os que eu testei até hoje apresentaram o mesmo problema, eles não possuem fail-safe de receptor, tá? Do throttle. Ou seja, quando eles perdem a comunicação com o rádio, eles mantêm o último comando recebido. E o receptor não baixa o throttle para menos de 975. Ele permanece no último PWM que ele recebeu do rádio controle. Imagina que você tivesse acelerado e o PWM tenha ido para 1100, o controle perdeu a comunicação com o rádio, ele vai manter o throttle em 1100. E a placa controladora não tem como descobrir, não tem como saber que o receptor perdeu a comunicação com o rádio. Consequentemente, você perde o seu drone. E, consequentemente, essa feature, essa funcionalidade da APM não pode ser habilitada em um receptor que não possua o throttle fail-safe ou fail-safe de rádio. Tá? Então, nem todos os receptores possuem. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa verificar é isso. Como eu faço para descobrir se o meu receptor tem throttle fail-safe? É simples. Você vai vir aqui, ó, Radio Calibration, ok? E você vai ver o nível do throttle. Por exemplo, aqui o meu está marcando 900. De fato, o meu rádio está desligado e, consequentemente, ele desce o throttle para 900. Se eu ligar o rádio, ele vai para 1000. Tá? Então, para todos os efeitos, se o meu drone estivesse voando, neste momento ele teria entrado em fail-safe de throttle. Por quê? Porque ele vai perceber que o valor é muito inferior a 975, que é o valor que eu tenho configurado aqui no fail-safe de radio, ok? Então, você vai fazer o seguinte, você vem aqui no Radio Calibration, liga lá o seu drone, né, liga o seu controle e veja o valor do throttle. Provavelmente 1000, 1100, 1010, enfim, eu não sei exatamente qual o valor que vai aparecer aí para você. Mas você vai lá e desliga o rádio para ver se o valor cai abaixo de 975. Se o valor cair abaixo de 975, isso significa que o seu receptor implementa o throttle fail-safe e, consequentemente, você pode habilitar essa função. Tá? Para habilitar, como eu falei para vocês, basta você selecionar uma dessas funções. RTL ele volta para o local de decolagem. Enable Continue with Mission in Auto Mode. Ele continua executando a missão mesmo que tenha perdido a comunicação com o rádio. E Enable Always Land. Ele sempre pousa caso ele perca a comunicação com o rádio. Eu recomendo que você utilize esta opção aqui, ok? E que você não, de maneira nenhuma, pilote o seu drone sem que esta opção aqui esteja selecionada, tá? Sem que o fail-safe de rádio esteja configurado, tá bom? O de bateria não é muito diferente, mas se eu não me engano,
o CX20 ele não implementa o fail-safe de bateria, simplesmente porque ele não tem o Power Moduler, ok? Para você implementar o fail-safe de bateria, você vai precisar do Power Moduler da APM, tá bom? Então, em geral, é melhor que você deixe em Disable. E esse GCS aqui você desmarca, tá? Porque o GCS é apenas se você tiver a sua estação de telemetria. Se você não tem a estação de telemetria, então deixe isso desmarcado. Valeu, gente. Então essa é a dica de hoje. Não voe sem o fail-safe. Aprenda a configurar o fail-safe de radio e você vai ter mais tranquilidade caso você enfrente uma situação de interferência ou caso você perca o controle do seu drone. Ele retornará para você de maneira automatizada. Obviamente, ele só fará isso se o GPS estiver funcionando de maneira correta. Caso contrário, ele não voltará, tá bom? Um abraço, tudo de bom, muito obrigado por assistir.